ministros que vão tomar parte deste julgamento, não é? Mas eu faço esse registro da sustentação oral porque me parece importante que nós possamos esgotar todos os recursos para defender a liberdade de um cidadão que está preso, ou que pode vir a ser preso, ou que sofre um processo que não respeita o devido processo legal. Uma outra questão que também já me perguntaram aqui é a questão do habeas corpus de ofício. O que é um habeas corpus de ofício? Quando eu digo que um juiz ou o tribunal podem conceder habeas corpus de ofício, eu quero dizer com isso que o habeas corpus pode ser concedido sem que haja um pedido expresso nesse sentido. Ou seja, se o juiz... Vamos pegar aquele exemplo do André. Eu pedi para o juiz o relaxamento do flagrante, só o relaxamento do flagrante. Não toquei no problema da liberdade provisória, mas o André, que é um juiz experiente, que tem uma visão muito boa do processo penal, o André diz o seguinte: rejeito o pedido de habeas corpus nos termos em que formulado, mas, no entanto, concedo a ordem de ofício para que o réu aguarde o processo no regime de liberdade provisória. É perfeitamente possível acontecer isso. Também pode acontecer de eu impetrar um habeas corpus hostilizando a prisão preventiva, mas o tribunal entender, por exemplo, que o processo é nulo. Então vejam vocês que interessante. Na questão da liberdade, formalidades são preteridas. O juiz não está vinculado à causa de pedir, como no processo civil. O juiz pode avançar o seu entendimento. O juiz pode avançar o seu entendimento para examinar, buscar outras questões que não foram necessariamente arguídas pelo impetrante, ou na impetração, se o paciente tiver manejado o habeas corpus. Em outras palavras, a amplitude do habeas corpus, a magnitude do interesse ou do bem que ele protege a liberdade, reclama uma visão mais desprendida, reclama uma visão menos formalista, mais realista, mais ligada à substância da atividade de fazer justiça. E aproveitando esse enfoque, é preciso dizer o seguinte: todo mundo já deve ter ouvido falar no pré-questionamento. Então, uma instância não pode decidir uma matéria se a instância anterior não a apreciou. No habeas corpus, isso não é verdadeiro. Embora se possa pensar numa supressão de instância, na verdade, é perfeitamente possível, até pelo fato de o tribunal poder conceder ordem de habeas corpus de ofício, que o Supremo Tribunal aprecie uma questão não apreciada pelas instâncias inferiores. Há um acórdão, e eu quero que vocês anotem, porque ele é um acórdão da maior importância, cujo relator foi o ministro Sepúlveda Pertence, o acórdão do habeas corpus 82.045 de São Paulo. Vejam que interessante o que disse o ministro Pertence neste acórdão, que é de 2002, e é um acórdão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, unânime. Olha que interessante a colocação do ministro. Habeas corpus, competência, pressupostos. O conhecimento do habeas corpus, nos diversos graus de jurisdição, independe de pré-questionamento na decisão impugnada. Basta que a coação seja imputável ao órgão de gradação jurisdicional inferior, o que tanto ocorre quando esse haja examinado e repelido a ilegalidade aventada, quanto se omite de decidir sobre a alegação da impetrante ou sobre matéria sobre a qual, no âmbito de conhecimento da causa a ele devolvida,
se devesse pronunciar de ofício. Vou traduzir em miúdos isso que está na ementa deste julgamento para que ninguém tenha dúvida. Eu impetro um habeas corpus. Arguo nulidade de citação. Arguo nulidade porque foi feita uma audiência por precatória sem que eu tivesse sido intimado. Arguo nulidade do decreto de prisão preventiva. Impetro o habeas corpus e o habeas corpus é apreciado no Tribunal de Justiça e indeferido. É apreciado no Superior Tribunal de Justiça, mas o Superior Tribunal de Justiça não se pronunciou sobre a nulidade decorrente da expedição de precatória sem a minha intimação e nega a ordem de habeas corpus. Estaria eu impedido de ventilar esta matéria porque o STJ não a apreciou? Resposta: não, não estou impedido. Eu destaquei a matéria, mas o tribunal é que se omitiu. Então o Supremo Tribunal Federal pode perfeitamente apreciá-la, independente de o tema ter sido tocado, discutido no Superior Tribunal de Justiça. De novo nós vemos, é a amplitude da garantia do habeas corpus, é o afastamento de formalismos que torna possível, em nome do respeito à liberdade alheia, que o tribunal se pronuncie sobre um tema que o tribunal inferior, de instância, de gradação inferior, não apreciou. E o acórdão do Supremo Tribunal Federal, esse que eu lhes li ainda há pouco, vai além. Vai além e diz o seguinte: e se o tribunal inferior devesse, ainda que de ofício, apreciar a matéria e não a apreciou, o Supremo Tribunal Federal também pode apreciá-la. Vejam a riqueza. Eu vou lhes trazer um acórdão agora, mais recente, cujo relator foi o ministro Carlos Alberto Menezes de Direito. E neste acórdão, o ministro Carlos Alberto Menezes de Direito, é um acórdão recentíssimo, habeas corpus 91.891 de São Paulo também, deu-se uma coisa interessante. Era um recurso de habeas corpus, como eu lhes disse, um recurso em habeas corpus 91.691 de São Paulo, interposto fora do prazo legal. A rigor, vocês, alguns são bacharéis, outros são estudantes, o que acontece quando a gente impetra, ou quando a gente interpõe, melhor dizendo, um recurso fora do prazo? Ele simplesmente não é processado, ou se for processado não vai ser conhecido. Mas neste caso, o ministro Direito identificou uma ilegalidade flagrante. Era o caso até de absolvição da pessoa. Nós vamos falar sobre esse caso um pouquinho mais para frente. E o ministro, então, olha que interessante, a despeito de o recurso ter sido interposto fora do prazo legal, o ministro propõe o seu conhecimento como habeas corpus e concede o habeas corpus de ofício. Percebem como é possível superar os formalismos, as amarras formais do direito, em nome do respeito à liberdade, em nome da amplitude da própria garantia do habeas corpus? É isto que está em jogo. E é sobre isso que nós precisamos sempre meditar. Amanhã vocês, como juízes, amanhã vocês, como advogados militantes, precisam ter presente que a liberdade, esse bem maior, não pode ficar subjugado por questões minúsculas, por questões menores. E é por isso que o próprio Supremo Tribunal Federal tem afastado particularidades formais, pormenores formais, como o problema do pré-questionamento, como o problema da intempestividade, para conceder, quando o caso, de ofício, a ordem de habeas corpus. Está claro aqui, pessoal? Posso prosseguir? Esse acórdão que eu falei do ministro Menezes de Direito é de 19 de fevereiro de 2008. Alguma pergunta sobre isso? Meu nome é Mônica. Professor, eu gostaria de saber se cabe embargos de declaração em acórdão de habeas corpus. Sua pergunta, Mônica, é muito boa.
a decisão que concede ou que nega um habeas corpus, em primeira instância, em segunda instância, pouco importa, ela é passível da oposição de embargos declaratórios, seja para que a ambiguidade existente seja afastada, escoimada, seja para que a obscuridade existente seja aclarada. Mas também os embargos declaratórios servem para que o ponto sobre o qual a sentença ou o acórdão tenham se omitido seja suprido. Então, é perfeitamente possível opor-se embargos de declaração nestes casos em que a sentença ou o acordo apresentem-se omissos, obscuros ou ambíguos. Não há problema nenhum. E aqui uma pergunta importante que a Mônica me dá a oportunidade de falar o seguinte. Pode acontecer de o seu habeas corpus ser indeferido no tribunal. E neste caso, se o habeas corpus é indeferido pelo tribunal, é perfeitamente possível você interpor, dentro do prazo de 5 dias, o recurso ordinário constitucional. Recurso ordinário constitucional. Agora, o recurso ordinário constitucional, ele é um pouco mais demorado do que você impetrar um novo habeas corpus perante a instância que conheceria o recurso. Em bom português, se eu perdi o habeas corpus no Tribunal Regional Federal, eu, ao invés de interpor recurso ordinário constitucional para o Superior Tribunal de Justiça, eu impetro diretamente no Superior Tribunal de Justiça habeas corpus. É o chamado habeas corpus substitutivo ou substituto do recurso. É perfeitamente possível. A Constituição anterior, a Constituição do tempo da ditadura, ela vedava o manejo do habeas corpus substitutivo, mas, a despeito da regra constitucional, os tribunais, quando a ilegalidade era flagrante, admitiam o conhecimento do recurso, do habeas corpus, digo melhor, do habeas corpus no lugar do recurso. Então também essa é uma estratégia que é usada. Por exemplo, se você não tem pressa no julgamento do recurso, porque você está questionando, como nós vamos ver daqui a pouco, o trancamento de uma ação penal ou a sua nulidade, você pode perfeitamente, ao invés de impetrar habeas corpus, substitutivo do recurso, interpor o recurso. Surgiu a necessidade de obter um provimento cautelar, é perfeitamente possível que o recurso, chegado ao Superior Tribunal de Justiça, você faça uma petição requerendo a concessão de medida cautelar incidental. E aí você vai obter um provimento, como se fosse no habeas corpus, uma liminar. Vou contar uma historinha para vocês, rápida, porque o tempo da nossa aula de hoje está acabando. Numa determinada ocasião, um sujeito foi submetido a júri. Era um réu pobre. Esse réu pobre foi submetido a júri e foi, ao final, condenado a uma pena de 4 anos por aquilo que nós chamamos de homicídio privilegiado. Esse homicídio tinha sido praticado sob violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. Ele era acusado da prática de um homicídio fútil. A qualificadora foi afastada e foi acolhida a causa que lhe diminui a pena, que é o chamado homicídio privilegiado. Houve recurso do Ministério Público e, a despeito de o veredito ter sido unânime, o Tribunal de Justiça mandou que o réu fosse submetido a novo julgamento. Isso era antes de 1988. Então eu impetrei uma ordem de habeas corpus diretamente no Supremo Tribunal Federal para que fosse restabelecido o veredito do Conselho Popular. E o Supremo Tribunal Federal
deu-se aí um caso interessantíssimo. O relator era o ministro Aldir Passarinho. E o ministro Aldir Passarinho concedeu a ordem. Depois explico como isso é possível. Mas o ministro Brossard pediu vista. E o ministro Brossard pediu vista e não trazia o processo, não trazia o processo, não trazia o processo. Nesse meio tempo, o réu é intimado para ser submetido a novo julgamento. O que é que eu fiz? Ingressei com uma petição para o relator pedindo que a concessão de uma medida cautelar incidental para que o réu não fosse submetido a julgamento enquanto não se concluísse o julgamento do habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Considerando-se, sobretudo, que eu já tinha o voto favorável do relator, a fumaça do bom direito era, sim, algo retumbante. E depois esse habeas corpus foi concedido. Mas sobre esse caso, nós vamos conversar com mais calma na próxima aula, quando nós vamos poder ver quais são os limites cognitivos, quais são os limites que o habeas corpus tem quanto ao exame de prova. Quando vocês quiserem examinar questões interessantes sobre habeas corpus, há um site jurídico especializado em matérias dessa natureza, em matérias jurídicas de toda natureza, civil, administrativa, criminal, mas que divulga diariamente todos os casos de repercussão no país. Esse site é o site da revista eletrônica chamada Consultor Jurídico. Lá vocês vão poder ver uma série de casos, votos de ministros, habeas corpus impetrados pelas mais variadas razões, vocês vão encontrar no site do Consultor Jurídico. E lá vocês veem, como aqui nós temos agora, casos que serão julgados. O Supremo Tribunal Federal decide destino de inquérito contra advogados da Operação Furacão. O que é esse caso? Esse caso, o ministro César Peluso requisitou a instauração de inquérito contra os advogados, supondo que eles deram causa ao vazamento de informações para a grande imprensa. A Ordem dos Advogados do Brasil, por seu Conselho Federal, se insurgiu contra os termos pelos quais se requisitou a instauração, porque mesmo antes de os advogados terem vista dos autos, já havia vazamentos das notícias do caso por parte, enfim, de quem conhecia o processo, Polícia Federal, Ministério Público, mas não por parte dos advogados. Então, essa matéria vai ser discutida. E vários outros casos da maior repercussão estão, enfim, no site O Consultor Jurídico. Queria lembrar também que o site do Supremo Tribunal Federal divulga dia a dia as decisões do Supremo Tribunal Federal e lá nós vamos encontrar muitos habeas corpus. Idem o do Superior Tribunal de Justiça. Por hoje a gente fica aqui e na próxima aula nós vamos ver quando cabe o habeas corpus e as matérias que ele discute propriamente dita, tá bom? O nosso e-mail para você que quer participar é saberdireito@stf.gov.br. Obrigado, agradeço a participação de vocês e até a próxima.